O Passo do Lui é apenas o segundo álbum de estúdio dos Paralamas do Sucesso, mas é difícil não pensar nele como uma verdadeira coletânea de sucessos da banda formada por Herbert Viana, João Baroni e Bi Ribeiro. Das 10 composições que integram o disco, 5 foram oficialmente lançadas como single e tiveram um bom desempenho nas rádios de todo o país. O restante acabou conquistando o público ao longo das décadas. Para celebrar os 40 anos desse que é um dos álbuns que moldaram o pop rock brasileiro dos anos 80, é hora de voltar no tempo para relembrar a história, entender o processo criativo e o impacto desse disco que serviu de trilha sonora para diferentes gerações. Minha amiga Isadora Almeida, os Paralamas do Sucesso é uma dessas bandas que praticamente todo brasileiro, eu diria até que o público latino que cresceu ali nos anos 80, 90 e 2000 conhece e sabe cantar pelo menos uma dúzia de canções, mas você lembra como foi o seu primeiro contato com a banda e quando foi que você se apaixonou pela obra dos Paralamas do Sucesso? Amigo Kleber, eu sou muito Paralamer, posso dizer que desde criancinha mesmo, porque eu lembro que eu fiquei muito impactada com Ela Disse Adeus, o clipe que passava na MTV. Total. E era preto e branco, e era um absurdo, assim. É um clipe muito. Ele é interessante até hoje, assim. Ele é muito pra frente. Sim. Ele tem o humor do Paralamas ali, sendo que eles já estavam perto dos 2000, acho que é de 98. 98, né? É, né? Eu era pequena e eu lembro de gostar muito, assim. E dali, eu comecei a virar realmente fã, assim. Porque ele é do disco Rei Naná, de 1998. É isso. Eu tinha, lá vai, 6 anos. Eu tinha 8 anos. E eu gostava muito, e aí eu lembro que tudo que saía dos Paralamas na MTV, que era o lugar, né, que me apresentou e que eu acompanhava tudo deles, eles eram muito presentes na MTV, assim, era uma daquelas bandas que tava sempre em todos os programas, quando saía clipe, sempre divulgavam, então eu realmente comecei a acompanhar o Paralamas desde essa época. Sim. E eu acho que até hoje eu acho que é talvez a minha banda mais querida do coração, assim. Eu gosto muito, muito deles. E me sinto muito bem ouvindo, acho que é isso, assim. Sim, total. Eu acho que o Paralamas tem essa coisa que poucas bandas brasileiras têm. Eu acho que o Skank talvez é uma que você tem isso também. Que é uma dessas bandas que meio que você aprende tudo a gostar, assim, desde pequeno, assim. Não tem como. Gilberto Gil, Caetano Veloso, essas coisas que, seja parando pra escutar, ou seja por osmose, ouvindo aleatoriamente, eu acho que eu tive a mesma relação que você, assim. Pra mim, eu acho que foi um pouquinho antes. Eu lembro quando estourou Lourinha Bombril. Eu lembro que tocava muito, assim, ele é de 2 anos antes do que você falou ali, mas é que assim, o Paralamas é uma coisa que você ligava a rádio e você tinha eles tocando, assim, ligava a TV em algum momento no Fantástico, tinha eles se apresentando. E aí eu acho que a primeira vez que me marcou muito forte, assim, putz, é uma banda muito grande, foi quando o Herbert tem um acidente de avião, né? Nossa, porque isso foi uma coisa que meio que comoveu o Brasil inteiro. Ficou todo mundo... O país parou. Eu lembro que... Eu lembro muito. O clima parecia que tinha pesado, assim. As pessoas ficavam meio sisudas, todo mundo preocupado, assim. Então, depois do processo de recuperação, e ele entrou numa campanha de TV, lembra que tocava Tente Outra Vez, e ele era uma dessas... Sou brasileiro e não desisto nunca, né? Verdade. Foi muito marcante essa época, assim. Ficou muito no imaginário, né, do brasileiro. Eu teve até um segundo momento, porque depois eu tive na minha adolescência, eu fui um Legianer, eu fui Legião Urbana. E o Paralamas do Sucesso é a banda que apadrinhou Legião Urbana. Legião Urbana só conseguiu contato com a gravadora porque o Herbert fez o meio de campo, levou fitinha e tudo mais lá. Então depois também teve esse segundo momento, assim. Mas estamos aqui hoje para falar sobre o Passo do Lui. E embora ele tenha sido bem sucedido desde seu lançamento, o disco só teve esse desempenho positivo por conta do fracasso envolvendo o registro anterior da banda, que é o Cinema Mudo, de 1983, e com exceção da música Vital e Sua Moto, que é
altamente icônica, né? Sim. Que ela vinha da primeira demo de 4 faixas do grupo e da própria faixa título do disco, Cinema Mudo. O trabalho teve uma repercussão bastante fria por parte do público, e eu sou uma dessas pessoas que eu esqueço do Cinema Mudo. Pra mim, eu também. O Passo do Lu é o primeiro. Tanto que quando a gente foi montar a pauta, eu já comecei assim... o Passo do Lu, o primeiro disco do Paralamas. Não é? Tem o Cinema Mudo antes ali, total, né? Mas é muito legal, só abrir um parênteses aqui do Cinema Mudo, quando eu ouço, assim, é muito legal, porque tá ali a célula... parece que de cada coisa esboço, que eles... É um né? esboço do que eles iam trazer, assim. E eu acho muito legal, porque tem faixas que vão dizer o que são os próximos álbuns, de alguma maneira, assim, sabe? Porque são faixas muito diferentes, elas não têm muito... Não tem muito um conceito o cinema mudo, assim, é meio que uma salada de coisas daqueles moleques que estavam tocando na garagem, na casa da avó da avó Ondina. Ele é um típico disco de estreia, assim. Eu acho que diferente do que a gente vai falar do Passo do Lui, ele é um disco que tem uma pegada mais new wave, assim. É uma coisa bem carioca, bem começo de anos 80, com umas guitarrinhas. Ele é bem referencial de coisas, né? Assim, cada faixa, ela tá puxando alguma coisa que talvez eles estavam ouvindo, assim. Acho que é meio isso. Bom, e ao entrar em estúdio para investir nesse segundo disco de inéditas, o trio decidiu romper parcialmente com o uso desses elementos bastante característicos da New Wave para destacar ainda mais essa relação do reggae e do ska, que era uma coisa que eles ouviam bastante na época. Sim. O próprio título do trabalho, Passo do Lui, é uma referência direta ao Lui, que é um amigo brasiliense dos membros da banda, que realmente dançava ska e que aparece na imagem de capa do disco, uma fotografia do Ricardo Leite, né? Lembrando, o Paralamas do Sucesso é uma banda fluminense, mas a gênese dela vem de Brasília, porque todos os filhos ali, eles são todos filhos de políticos, de embaixadores, então essa galera do rock de Brasília era uma galera que se reunia embaixo do prédio deles, assim, que aqueles prédios de Brasília tinham esse conceito comunista do Oscar Niemeyer, onde as pessoas saíam de suas casas e se reuniam ali nesse vão embaixo do prédio para compartilhar e conversar, e eles eram filhos de pessoas importantes, de embaixadores, de pessoas que circulavam para fora do Brasil. Eles tinham acesso a muitos discos que ainda nem circulavam por aqui. Tem até o fato curioso que o João Gordo sempre fala que o punk e o pós-punk chegaram ao mesmo tempo a explodir aqui no Brasil, porque de fato rolou esse atraso, né? Mas eles, por terem esse dinheiro e esse acesso, eles eram de fato uma galera que já tinha esse conhecimento e contato com esses discos. Moraram fora também, sim, né? Então tinham contato com outras culturas, que eu acho que é muito legal do Paralamas, assim, sabe? Sim. Eles conseguem misturar culturas diferentes e fazer uma coisa muito brasileira e carioca de alguma maneira. Sim. E aí, assim, apesar dessa diversidade de elementos, né, eles decidem focar principalmente nos 3 instrumentos principais, naquele power trio, né? Então, o Herbert na guitarra, sempre eu acho isso muito fascinante, porque eles são 3 músicos muito excelentes. Fodas. Os 3, o Herbert é um puta guitarrista. O Baroni, ele é música difícil de tocar. E, cara, eu acho o Baroni um dos melhores bateristas do Brasil, se não for o melhor, assim. Eu acho ele absurdo. O Bico, aquele baixão altamente carregado, suculento, bem presente sempre, assim. E eles se cruzam nisso, assim, de um jeito muito inteligente, assim. Parece que tira todo o excesso e você consegue ouvir cada um desses instrumentos, né? Total. E a própria relação poética, né? Porque a gente tá falando de começo ali dos anos... A gente tá falando de 1984, então 40 anos atrás. A gente tinha muito dessa coisa de Blitz, de Gangue 90 e Absurdettes, que era uma galera que tinha uma pegada mais cool, mais descolada, com umas referências mais vida noturna. E eles queriam trazer outros aspectos para dentro desse disco, algumas questões um pouco políticas, mas eu acho que o grande charme do Passo do Lui, e aí até uma coisa que você falou que você sempre teve muito respeito pelo Paralamas, e eu acho que isso se reflete muito nas letras desse disco, porque a gente fala muito de relacionamento, só que de um ponto de vista de uma masculinidade não tóxica, que é uma coisa que a gente discute hoje, e que eles tinham muito esse domínio lá atrás, assim, até reouvindo os discos, tinha muito de uma questão, se você pega, por exemplo, as letras do Traje a Rigor e outras bandas da época, de menosprezar a mulher, ou de tratar as mulheres num plano abaixo da figura masculina, e no Paralamas não tem
tem isso, assim, é tipo muito de um eu lírico quase submisso à mulher em alguns pontos, ou como ele fala assim, se tentando entender o que tava rolando, né? Sim, mas eu acho que isso se deve muito. E eu fui depois tentar entender, porque eu sou também muito fã de Lulu Santos, né? Meu pai era muito fã de Lulu Santos, então eu cresci ouvindo. E sempre tinha um romance nas letras e uma elegância de colocar esse lugar do amor, de colocar a importância devida aos sentimentos, que aí eu encontrava também nos Paralamas e eu falava, nossa, que interessante. Kleber, os dois são taurinos do dia 4 de maio, segundo decanato, como eu, uma taurina do dia 7. Então, assim, não tem como. Você vê, tipo, o último romântico, o romance ideal. Tipo assim, cara, são caras incríveis que estão mostrando ali o lado deles romântico. Essa coisa do taurino, ser pragmático, direto. O João Baroni acabou de seguir a gente no podcast. Por causa da foto que eu postei do Paralamas. Juro, ó, ao vivo. Ai, para. Eu postei aquela foto e essa banda nova aqui, conhece? É uma foto deles. Aí o João Baroni curtiu e começou a seguir a gente. Meu Deus! Vivo, depois a gente manda uma foto que a gente tá fazendo. Manda um inboxzinho, a gente marca que a gente tá gravando. Mas então, voltando. Cara, eu acho que tem... De verdade, assim, eu acho que as letras, elas trazem muito esse lugar no taurino apaixonado, sabe? E tem no documentário Os Quatro Paralamas, o Herbert fala um pouco disso, de ser taurino. E no BIOS também, que é um dos episódios, né, do BIOS, que é aquela série que tá no Star Plus, que até a Roberta Martinelli, querida, nossa amiga, faz a entrevista. E o Herbert fala rapidamente sobre isso também. E, enfim, são letras respeitosas, elegantes. É por isso que eu gosto, meu amigo Kleber. Não tem como não gostar. Eu acho que a gente pode até começar a descer aqui nas canções. Eu acho que logo no começo a gente tem Óculos, que é a primeiro grande hit aí do disco. E ela trata muito... Ela trata muito sobre isso, né? Dessa coisa do fato do... A gente tinha até uma magética, se a gente for voltar para os anos 80, essa magética de tipo Paulo Ricardo, Cazuza. O gostosão, né? Todos eles eram homens de óculos escuro e o Herbert contrastava por ser o homem dos óculos de grau, né? Óculos comum, né? Então ele faz essa brincadeira, assim, e o óculos ele era visto como uma coisa, tipo, a piadinha do 4 olhos, como uma coisa desprezível, como você não ser um homem perfeito porque você tem que usar óculos. E ele faz esse joguete, assim, desse contraste de como é andar sem e com os óculos e o quanto isso impacta na vida amorosa dele ali, né? Eu acho maravilhoso. Também traz um pouco dessa... Nós, taurinos, sabemos disso. A gente, tipo... fica meio inseguro quando a gente gosta de pessoas. Então, é trazer um pouco desse lado de inadequado, entendeu? Tipo, mas você quer mostrar o seu sentimento. Poxa, eu sou um cara legal, entendeu? Eu acho muito lindo. E eu acho que tem uma coisa que é muito legal na poética desse disco de maneira geral e nas outras canções que a gente vai comentar, é o quanto ele é ancorado em questões mundanas, assim. São personagens muito banais, são seres humanos comuns, são pessoas com vulnerabilidades, com conflitos. Não é, assim, um super personagem, uma criatura super idealizada, sabe? E eu acho que esse conceito meio que abrange o disco todo, os futuros trabalhos do Paralamas. Eu sinto que eles vão cada vez mais descendo no ser humano, na figura humana, nesses personagens reais, seja nas questões românticas, porque o Herbert vai compor algumas das canções de amor mais bonitas da música brasileira, mas principalmente nas questões políticas e sociais, que vão ser muito mais explícitas a partir do Selvagem dos futuros trabalhos, né? Total. E aí, mais do que isso, Óculos, que é a música de abertura do disco, foi justamente ela quem catapultou a banda, assim, ela conseguiu circular bastante nas principais rádios da época, mas acima de tudo ela virou o primeiro hit, assim, da banda, porque levou eles a se apresentar no Rock in Rio, né? Eles se apresentaram no dia 13 de janeiro de 1985, lembrando que estamos falando da primeira edição do Rock in Rio, a gente tá falando desse Brasil pós-ditadura, então, assim, com uma liberdade de se expressar,
proporção um pouco maior. Eles abriram para o Lulu Santos, que era uma banda amiga, inclusive o Lulu canta no Passo do Lui, para Blitz, The Go-Go's, Nina Hagen e Rod Stewart. E aí depois eles tocaram de novo, que no Rock in Rio de 1985 tinha essa coisa de repetir meio que o line-up. E aí no dia 16 de janeiro eles abrem para o Moraes Moreira, Rita Lee, Ozzy Osbourne e Rod Stewart. E aí é muito bom frisar, né? Tem até a Isa separou um vídeo muito bom, que é uma bronca que o Herbert Viana dá no público que tava assistindo as apresentações, porque o público queria ver as bandas de rock, os artistas internacionais, eles estavam inconformados com esses artistas brasileiros, e aí a gente tem o Herbert dando a bronca nessas pessoas, assim, segurando o show, você vê ali aquela gente, tudo lotado, numa estrutura mega precária, tudo com barro, uma coisa meio suja ali, mas ele segura. Bota aí pra tocar esse trecho dessa notícia da época que a gente encontrou aqui. O pessoal tá lá firme e forte. Um conjunto pequeno que sempre eletriza a plateia abriu hoje o show do Rock in Rio com uma atitude no mínimo corajosa. Herbert, o líder dos Paralamas do Sucesso, aquele que usa óculos, antes de cantar, deu um recado bem direto para o público. É que ontem eu tava aqui assistindo os shows. Fiquei chateado com o que alguma parte da plateia fez com o Eduardo Dussek e com o Kid Abelha de jogar pedra. Eu acho o seguinte, que cada um tem direito de viver o grupo que gosta. Vem na hora que vai tocar o seu grupo, cara, e em vez de vir jogar pedra, fica em casa aprendendo a tocar guitarra, quem sabe no próximo você tá aqui no palco. No meio do show veio o recado político. Ontem foi escolhido o novo presidente do Brasil. E a gente vai ver aquela careca na TV por um bom tempo, mas a gente espera que alguma coisa de bom seja feita, né? Já que a gente não sabemos escolher presidente, já que escolheram pela gente, a gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente. Para surpresa geral, até os metaleiros se comportaram bem. E no final, de novo o puxão de orelhas. O público não só se comportou bem, como aplaudiu e pediu bis. Obrigado a vocês. A gente espera que todo mundo tenha se divertido, que cada um veja a sua banda predileta e que curta sem atrapalhar o trabalho das outras pessoas. Que afinal os grupos novos é que fizeram possível que Ozzy Osbourne, Scorpions, AC/DC, todas essas bandas. Valeu! Obrigado mesmo pra vocês. Bom, e como a gente já falou, o Passo do Lui, ele não é um disco de um sucesso só, mas vários. E aí a gente pode ir relembrando aqui algumas das canções. Acho que a gente pode começar por Romance Ideal, que foi justamente o segundo single do disco. Ela é uma dessas canções que trata desse amor romântico, trata desses amores idealizados, destaca um pouco dessa complexidade das vidas amorosas, assim. E ela tem uma letra que é, assim, super simples, super comum, com personagens comuns, mas que ela meio que funciona muito, continua reverberando até hoje de um jeito muito gostoso, né? Não, maravilhosa, cara. Ela só uma menina e eu pagando pelos erros. Ai, eu amo muito. Se eu queria enlouquecer, essa é minha chance. É tudo que eu quis. Não, amigo, novamente, preciso bater nessa tecla. Taurinos, a gente adora um drama no romance. Então, assim, é uma ótima chance de enlouquecer. Total. A gente falou bastante que Óculos foi a canção que meio que alavancou Paralamas, apresentou eles para uma parcela muito mais expressiva do público, mas eu acho que se for pegar uma canção que é a mais lembrada do disco, é Meu Erro disparado, assim, eu acho que ela é uma canção tão grande que eu acho que muitas pessoas nem sabem que ela é dos Paralamas. Eu já tive várias experiências indo a pubs e bares e afins que sempre tem uma banda ao vivo tocando e sempre tem alguma
banda que toca Meu Erro, banda de escola, banda de faculdade, Sim, banda de formatura. Eu acho que Meu Erro virou... Até porque ela é uma das canções base de quando você tá aprendendo a tocar violão. Total. Ela virou meio que um... Da cartilha, né? Tipo, Ela Será e outras canções assim dos anos 80, mas Meu Erro é meio que garantida, porque ela tem uma estrutura fácil de 3 acordes ali, né? Então não tem muito segredo e ela acabou meio que reverberando até hoje, assim. Muito bom. A gente tem também Ska, que é uma homenagem direta ao gênero ali. Ela é uma dessas faixas que mais destacam a habilidade da banda em mesclar esses elementos internacionais. Para mim, ela é muito um ensaio do que viria a acontecer aqui com o Selvagem, de 1986. Mas, de novo, é outra canção fantástica, assim. E tem Me Liga, né? Que é um hit bem animado, captura um pouco dessa ansiedade, dessa urgência de um amor não correspondido. Sim. Tem esse ritmo contagiante, essa letra, assim, que trata dessa espera por telefone, que é uma coisa bem característica do pop rock dos anos 80, né? Desses relacionamentos. Mas aí eu vou puxar pra minha favorita, uma das, porque eu acho que esse disco é cheio das favoritas, que é Fui Eu, assim, porque ela... também. Cara, eu acho que ela é muito bonita, essa complexidade dessa ausência de certeza, dessas coisas que você vai criando na sua cabeça quando você tá apaixonada por alguém. E aí, às vezes, você tropeça e faz alguma coisa que você nem sabe o que você fez de errado. Sim. Então, você fica criando 1000 cenários e paisagens na sua cabeça. E eu acho que essa letra traduz isso de um jeito muito bonito, né? Total, não. Se eu tivesse que escolher aqui também, eu ia falar Fui Eu. Mas eu quero voltar rapidinho em Ska, que eu acho bem interessante que tem essa coisa que é mais fã, né? É uma música, tipo, divertida, que não é tanto desse lado romântico. E que me surpreendeu. Eu lembro que quando começou a novela Cara e Coragem, acho que foi 2022, 2 anos atrás. Tava ali, né, a novela nova, vamos ver. E a música de abertura simplesmente foi Ska. E foi com a música original mesmo, não era uma versão. Porque às vezes a Globo faz versões de músicas. E era realmente cantando. E era realmente, tipo, os Paralamas, a versão do álbum. E eu falei, nossa, que interessante. Aí eu fui dar uma pesquisada. E daí, a diretora artística da novela, a Natália Greenberg, ela falou: trouxemos o fonograma original dos Paralamas, que é a cara da novela. E a novela tinha essa coisa de ser novela das 7, ser divertida, falava um pouco sobre o lado dos dublês, assim, tipo, eu achei bem interessante. E aí a Cláudia Souto, que é a autora da novela, ela falou: esse disco dos Paralamas marcou a minha vida, então vamos ser felizes juntos. Então eu acho que é muito isso, de tipo, é uma música muito pra cima, feliz. Sim. E até hoje ela traz isso, porque eu lembro que quando eu ligava a TV e tava tocando, tipo, você fica meio... Oba, tá começando a novela, sabe? Sim. Eu acho louco. Que tem uma questão também que a Ska meio que acaba puxando essa coisa dos metais e de toda essa base que ao vivo é muito forte nas apresentações do Paralamas. Sim. Então eles começam assim com uma pegada mais rock, cai nessa levada de Ska e ela meio que vai pontuando a partir dali a própria apresentação ao vivo. Então, assim, eu sinto que ao longo dos anos ela meio que ganhou esse peso dentro das apresentações ao vivo e de outras performances do grupo, né? Total. Tem outra aqui que eu acho muito curiosa, que é Assaltar a Gramática. Ela é uma composição do Lulu Santos com o Ali Salomão. O próprio Lulu Santos participa da música. Ele havia colaborado também no disco anterior da banda. E eu acho que ela é muito cara dos anos 80. Assim, eu acho que ela é a mais resquício de New Wave, nesse sentido de ser essa coisa mais brincalhona, mais pop, mais divertida, né? Total. E falando do Lulu Santos, se eu não me engano, o Lulu Santos foi também um desses que deu muita abriu muita porta pros Paralamas, né? Chamou eles pra abrir os shows, acho que do Circo Voador, ou alguma coisa assim. E é muito legal também, né? Tipo, ser apadrinhado por um cara tão maravilhoso. Sim, outro gigante. Precisamos fazer um programa sobre os discos dele também. Super, vamos. O problema do Lulu Santos é qual disco? Qual porque, disco? Tem vários, né? Quais são as suas canções favoritas do Passo do Lu e minha amiga Isadora Almeida? Nossa, mas isso é aquela história de querer escolher o filho, né? Como é que você faz pra escolher? Tem um que a gente não falou aqui, que é Mensagem de Amor. Eu gosto bastante. Mensagem de Amor, eu gosto muito. A própria Menino e Menina é uma que eu acho que fui redescobrindo, assim, ao longo dos anos. Ela é mais pop, mais levinha, assim, gosto bastante.
Sim. Mas essa sequência de abertura, as 5 primeiras faixas... isso que eu ia falar, é bem insano. É porque, assim, durante muitos anos eu achava de fato que o Passo do Lui era uma coletânea. Porque, assim, é muito inacreditável você pensar que você tem Óculos, Meu Erro, Fui Eu, Romance Ideal e Ska numa sequência, assim. Tipo, isso é muito surreal. Sim, e depois você continua com Mensagem de Amor. Eu acho muito linda. E essa versão, porque depois tem uma outra versão que é um pouco mais romântica, que eles regravaram. Mas essa, tipo, eu acho que ela tem a pegada certa, assim. Ela faz sentido total dentro do álbum. Mas eu gosto muito da sequência Mensagem de Amor e Me Liga. Eu acho que Me Liga e Fui Eu são minhas favoritas, talvez. Ai, Fui Eu, é tão boa. É maravilhosa. Bom, se o cinema mudo foi um fracasso, o Passo do Lui conseguiu passar bem longe desse mesmo resultado. Foram mais de 250 mil cópias vendidas somente na época em que o disco foi lançado. Acredito que hoje em dia já tenha batido esse número talvez dobrado ali, porque é um disco que continua tocando e muitas das canções acabaram entrando em algumas das coletâneas que o próprio Paralamas acabou lançando ao longo dos anos. E eu acho que mais do que isso, boa parte dessas canções foram incorporadas como parte do repertório ao vivo da banda. A gente teve uma experiência muito positiva vendo um show do ano passado. Nossa, ano passado no Lola, né? Maravilhoso. Foi, primeiro que o show do Paralamas, assim, é um show de uma hora. É sempre bom, mas é tipo assim, uma hora que você fala assim, ok, agora eles vão descansar, vão tocar alguma música que eu não conheço. Não. E aí eles emendam em hit, atrás de hit, atrás de hit, atrás de hit. E eu acho que é aqui que a gente vê um pouco dessa força do Passo do Lui, porque ele é um disco que ele é quase inteiro tocado dentro das apresentações Total. ao vivo da banda, né? Total. E é muito incrível, assim, tocando nesse assunto da banda, tipo, sei lá, ver o João Fera tocando com eles, assim, sabe? Tipo, que é como se fosse um quarto, quinto Paralama ali, né? É muito insano, cara. E são eles desde o começo. Sim. Isso que a gente tem que falar. Tipo, são os 3 desde do dia 1, sabe? Então é muito maravilhoso, assim. Eu sempre fico bem em choque quando eu vejo o show deles. Eu acho que é o melhor show que tem, assim, no BR Brasil. é um dos melhores, né? mesmo. Eu acho assim, que é um dos melhores. total. É muito bom. Eu já vi muito várias vezes e todas as vezes que eu vi, eu não fico, tipo... Ai, meu Deus, lá vem mais um show do Paralamas. Não, eu sempre fico, tipo, mais um show do Paralamas, que foda. Amen. É bem nessa pegada, assim. Eu acho que essa coisa que você falou são os 3 ali desde o início, eu acho isso uma coisa muito fantástica. De novo, eu acho que volta um pouco dessa coisa do respeito, de quanto a banda soube... se entender como banda, o quanto eles são amigos. Eu acho que o documentário que a gente Sim. citou, né, os 4 Paralamas é um exemplo muito claro disso, dessa união, dessa parceria, desse respeito que eles têm e desse respeito que eles têm com a instituição, os Paralamas. A gente tem vários grupos aí dos anos 80 que galera não se sustenta mais por desrespeito, por desencontro entre eles, né? Pega, por exemplo, o RPM, é uma banda que em algum momento todos eles brigaram. Degringolou. O Legião Urbana depois da morte gente do pode Renato ficar falando Russo, aqui sabe? Tem todas essas bandas. Kid Abelha, que é uma banda próxima ali. Tipo, tem gente que se detesta. Algumas, Sim. assim, que sobreviveram até hoje, mas metade da galera foi embora. Tipo, Barão Vermelho deve ter o quê? 2 membros remanescentes. Total. Não tem mais ninguém, assim. Sim, então, por isso é muito bonito, assim, é um respeito, e até pela música, né, assim, Sim. Não só eles serem irmãos ali, porque dá pra ver que é uma relação de irmão, assim, de família, mas é isso, assim, o respeito pela música mesmo, e por todas as dificuldades que eles passaram ao longo, né, tipo, poxa, ali quando o Herbert sofreu o acidente, é um momento que, né, o que vai acontecer, como vai acontecer. E eles estão aí, cara, já vai dar 25 anos que eles tiveram esse reset, entendeu? É uma vida, novamente, assim, é uma outra vida que eles estão em cima do palco. É muito louco. Eu gosto muito o quanto é uma banda que tem um carinho muito grande pelo público. O público também tem um carinho muito grande pela banda. Volta e meia vem alguém fazendo homenagem. Eu lembro de um vídeo que circulou há um tempo atrás.
Eu não lembro agora se era no Amazonas ou se era no Pará ou em algum estado. Eu sei que era no norte do país, que eles chegavam para se apresentar num município X e a galera fez uma recepção cantando um coral na entrada do aeroporto e os 13 pararam para assistir, assim. Eu acho que isso demonstra um pouco da grandeza, da consistência, da força dessa banda que é de longe, assim, uma das mais fascinantes e das mais incríveis que a gente tem na música brasileira, né? Não, total. E isso que você falou, eu acho que só um parênteses aqui também para quem não conhece, porque temos ouvintes jovens, temos uma nova geração que vai descobrir o Passo do Lu e vários outros álbuns do Até no show ao vivo o Herbert fica brincando assim, ó. Essa música você nem tinha nascido. Sucesso quando vocês nem tinham nascido. No Lola foi muito isso, foi muito bonitinho. Mas enfim, eu super recomendo o pessoal a dar uma olhada em quanto os Paralamas ajudaram a unir e a disseminar de alguma maneira a música brasileira na América Latina, assim. É um lugar muito, muito importante que eles pegaram pra eles e souberam seguir nisso, assim. São respeitados até hoje em todos os países. A relação deles com o Fito Paz é maravilhosa, absurda, com o Charlie Garcia. O Charlie toca piano na minha música favorita dos Paralamas. Então, tipo assim, cara, é maravilhoso. Então fica essa ressalva aqui pro pessoal que não tá ligado. Depois dá uma pesquisada que é bem legal ver. E até os vídeos antigos, eu acabei caindo num vórtex dos Paralamas no Perdidos da Noite. Tudo. Antigo do programa Faustão. do Faustão, Maravilhoso, uma zoeira completa, assim, anárquico, maravilhoso. E também no programa do Faustão mesmo, já na Globo, tem várias apresentações maravilhosas dos Paralamas e recomendo muito dar uma olhadinha no YouTube. É que o Paralamas, assim como Rita Lee e outros artistas brasileiros, foi muito presente nas próprias trilhas sonoras de novela, assim. Nossa. É o tipo de... Eles, Rita Lee, Marisa Monte, era o tipo de artista que lançava um disco hoje, o disco durava, sei lá, 3 anos, porque ia ter pelo menos um single em cada música, e sei lá, novela das 6, novela das 7, novela das 9, assim. E talvez o seriado do fim de noite, inclusive. Então, acho que é uma banda que a gente tem essa relação, porque ela sempre teve presente, sempre teve ali nesses programas todos, né? Total. Bom, gente, pra finalizar, eu continuo ouvindo o Passo do Lu e achando maravilhoso, então eu acho que realmente é um clássico. Temos o nosso selo aqui, clássico VFSM, muito grande na capa desse álbum. Não sei o que ele... Assim, particularmente, eu não sei o que ele reflete em bandas nacionais hoje. Eu não sei entender muito o que reverbera, mas eu acho que é isso. Galera de 20 e poucos, 30 e poucos, 40 e poucos, 50 e poucos podem ouvir esse álbum e vão ficar felizes, assim. São belas canções que não envelhecem. Sim. Cara, é um disco fascinante, é uma fábrica de hits, é uma boa forma de como você se reestruturar depois de um fracasso, entendeu? Olha, não foi legal por esse caminho, vamos seguir por esse, que é o caminho que a gente gosta de fato. Eu sinto que é uma banda que tá muito à vontade em fazer o que eles estão fazendo ali dentro de estúdio. Eu acho que é um disco que emana música pop, mas que aponta direções muito inteligentes para aquilo que eles vão fazer nos futuros trabalhos. Eu acho o Selvagem, que vem logo sequência, um trabalho fascinante. Tem o Bora Bora, tem o Big Bang. Eles dão uma leve sumida no comecinho dos anos 90, voltam depois mais para frente. Tem esse segundo momento nos anos 2000. Mas, sem dúvida, se for para começar a ouvir Paralamas do Sucesso, se quiser entender a gênese, a essência, Passo do Lu é esse disco fundamental, é um dos grandes clássicos da música brasileira dos anos 80. Você provavelmente conhece pelo menos umas 3, 4, 5 músicas desse disco, sem necessariamente ter parado para ouvir. Então, acho que para os ouvintes novos que acompanham o nosso podcast, para os antigos, fazer esse retrospecto, voltar a revisitar esse disco, ele é sempre muito gostoso. Boa! O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br/podcast VFSM. Por apenas R$5 por mês, você tem acesso a esse e outros programas com muita antecedência, participa do nosso grupo fechado para assinantes e participa também das gravações ao vivo. Eu sou o @KleberFac no Twitter e no Instagram, e você também pode acompanhar o meu site, que é o musicainstantanea.com.br.
Eu sou Isadora Almeida, você me encontra no @AlmeidaDora no Instagram, AlmeidaDora _ no Twitter, e é isso. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Siga a gente na sua plataforma de streaming favorita e se você gostou desse episódio, compartilhe com alguém aí que é muito fã de Paralamas. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.